Os conhecimentos de movimento circular em dias. Então, isso aqui para você vai ser moleza, vai ser fácil, tá? Se não tiver, eu aconselho que você dê uma revisada nos conhecimentos e você dê uma revisada, dê uma olhada lá no vídeo que eu postei no YouTube, revisando os conhecimentos de movimentos circulares. Tá. O que é basicamente... Outra coisa também que eu achei bem interessante é um vídeo que tem no Bernoulli. Tá? O Bernoulli ele tem um vídeo sobre dinâmica do movimento circular que eu achei bem interessante. Tá? Bem interessante mesmo esse vídeo do Bernoulli. Eu vou botar já o link para vocês aqui, qual é o vídeo. Acho que é DP4. Tá? Ele tem um vídeo que resume de maneira bem interessante. Pronto, vou colocar também aqui o link para vocês do vídeo do Bernoulli. Vou colocar para vocês o link do vídeo Bernoulli, que ele resume de maneira bem interessante esse conteúdo aí de movimento circular, dinâmica do movimento circular. Pronto, já botei o vídeo, estou gravando. Bota na tela o resumo e depois vamos para as questões. O que você está vendo aí? Você tem um objeto que agora, no movimento circular, você tem que adotar que ele possui massa. Tá? Nesse momento, agora, você vai ter que adotar que um objeto que se encontra em movimento circular, ele é um objeto que possui massa. Porque quando nós estudamos movimento circular, nós desprezávamos a presença da massa desse objeto. Tá? E qual é a diferença? A diferença é que se um objeto tiver massa, tá? Ele vai estar sujeito a determinadas forças que um objeto que não tem massa não está sujeito. Tá? Por exemplo, aqui ele já foi até direto. Quando eu tenho... Qual é a aceleração no movimento circular? A aceleração no movimento circular é v² sobre r. Tá? Então, quando eu tenho um objeto que está rotacionando e ele tem massa, ele está sujeito a várias forças. Quais são as forças que ele está sujeito? Ele está sujeito à força peso, ele está sujeito à força normal, ele está sujeito à força de tração. Se, por exemplo, eu estiver rotacionando um chaveiro na minha mão, tá? Eu estou puxando esse chaveiro para o centro, tá? Essa puxada, ou seja, eu segurar esse chaveiro que eu estou rotacionando, corresponde à aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Tá? Mas também corresponde à tração. Tração é uma força que corresponde à massa vezes a aceleração. Tração é uma força que corresponde à massa vezes a aceleração. Então, essa tração está puxando o objeto para o centro e esse objeto está rotacionando. Esse objeto rotacionando, conforme você está vendo aqui, ó, eu estou puxando para o centro, tá? Eu estou rotacionando aqui um chaveiro. Essa daqui é a tração, tá? Aqui é a força normal e aqui é a força peso, tá? Só que esse objeto ele está indo aqui, ó, nesse caso aqui, essa seta aqui, ela corresponde à velocidade. Essa seta aqui corresponde à velocidade. Essa seta aqui também corresponde à velocidade. Se você viu no vídeo, você revisou lá no vídeo, você sabe que a velocidade, o movimento é circular. Movimento circular uniforme, ele é um movimento que contém aceleração. Professor, no movimento retilíneo uniforme, não existe aceleração quando o movimento é uniforme. Mas por que que o movimento circular, ele possui aceleração, sendo que o módulo da velocidade é constante? Ele contém velocidade porque a todo instante, a todo momento, essa setinha aqui, que quer dizer velocidade, está mudando a sua direção e o seu sentido. Por isso que o movimento circular, ele é ao mesmo tempo uniforme e ele possui aceleração. Tá entendido? Vamos lá, cadê a participação do povo?
Você entendeu que o movimento é circular e ao mesmo tempo o movimento circular é ao mesmo tempo uniforme e acelerado? Sim. Bora lá. Uma pessoa acabou de dizer sim e o restante. Bora, menino. Eu Tira entendi o prato de também. comida da boca. Não é hora de comer, não. Eu entendi. Opa, outra pessoa, mas eu quero mais umas 50 pessoas dizendo que entendeu. Pode ser? Alô, deixa eu ver aqui. Será que a Jéssica tá aqui mesmo? É só isso é fake news. Gente, cadê o Ítalo, hein? É fake news, professor. Cadê o Ítalo? Cadê o Ítalo? Cadê o sabotador? O pessoal aí do... Eu tô junto com eles, eu também não entendi. Tá, cadê os sabotadores? Não tô vendo nenhum sabotador aqui no chat. Tô vendo nenhum terrorista, nenhum casa de papel aqui. Tô vendo também nenhum... Opa, bora lá. Então, bora lá. Só é pros fortes. Aula online para o ministro da Educação cai, mas vocês não podem cair, não. Vocês têm que aguentar até o final. Entendeu? Não? Ótimo. Ó, tá aqui, apareceu um sabotador aqui, um terrorista. Muito bem. Terrorista, por favor, não me entenda mal. Não vá querer dizer lá pra tia que eu estou falando mal de vocês. Pelo contrário, eu estou usando essas palavras só para te chamar a atenção. Entenda. O que que nós temos aí? Tem uma bolota circulando. Tá entendido? Eu acho que sim. Tá a bolota circulando. Essa bolota circulando, a partir de agora, nesse assunto chamado dinâmica do movimento circular, tá? Obedece às leis do movimento circular. Quais são as leis do movimento circular? Nas leis do movimento circular, eu tenho uma aceleração que é a centrípeta, eu tenho a velocidade linear, eu tenho a velocidade angular, só que acrescentando essas informações que estão disponíveis lá no vídeo da monitoria que está lá no YouTube, que eu acabei de colocar o link. Se você não estiver lembrando bem do conteúdo de movimento circular, você vai lá, dá uma olhada, ou então olha mesmo no teu material Bernoulli, tá? Você tem agora um acréscimo da dinâmica. Tem a dinâmica e tem o movimento circular. Você junta as coisas. Tá? Essa bola aqui no movimento circular, ela tinha massa desprezível. A bolinha no movimento circular tinha massa desprezível. Ok? Tá entendido? Bora. Tira o prato de comida, tira a colher de comida da boca, não é hora de almoçar, não. Sim, sim. Entendi. Então diga, prossiga. Estou esperando. Siga. Opa, muito bem. Agora o que acontece? Eu vou considerar que essa partícula, nesse momento, ela está sujeita às forças das leis de Newton e essa partícula agora ela possui massa não desprezível. A massa vai contar no movimento circular. Falei até para rimar. A massa agora vai ser contabilizada no movimento circular. Quais são as forças que nós temos na dinâmica? Eu tenho força, é um produto da massa vezes aceleração. Eu tenho tração, que também é um produto da massa pela aceleração. Eu tenho a força-peso, que é massa vezes gravidade. E eu tenho uma força contrária à força-peso, chamada força normal. Vai dizendo aí, prossiga. 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 Você interrompe, se não entendo, explica de novo de outro jeito. Tá. Então, o que que tu tem aí na tela? Tu tem aí um objeto que ele está sendo puxado para o centro, tá? Mas ele está rotacionando. Essa rotação, ela tem aqui uma direção e um sentido aqui nesse momento, e ela tem outra direção e outro sentido aqui nesse momento. Tá? Então, esse símbolo dessa seta para o movimento circular representa a velocidade, ok?
Ok, ótimo, ok. O símbolo da Ok. velocidade está sendo representado por uma seta que fica rodando através do eixo onde o objeto está rotacionando. Essa rotação, tá? Essa velocidade, ela fica com uma seta apontada a todo instante para uma direção e um sentido diferente. Você pode perceber que aqui está indo para a minha direita, a direita da minha tela, tá? E está na horizontal. E você pode perceber que aqui, nesse outro aqui, ele está indo para a minha esquerda, tá? Então ele mudou de sentido, indo para a direita e depois ele passa indo para a esquerda, tá? Esse movimento ele é chamado de movimento circular uniforme. O valor dessa velocidade aqui, o módulo dela, ele é constante, ele não vai mudar. Se essa bolota está rodando a 20 metros por segundo, todo o tempo vai ser 20 metros por segundo, então isso aí a gente chama de movimento uniforme. Então, movimento circular uniforme. Mas ele possui aceleração. Possui aceleração? Possui. Como, professor, que o movimento é uniforme e possui aceleração? Tá, lindinho, lindinha. Ele possui aceleração porque ele é um caso especial. Ele é movimento circular. Então, como ele é movimento circular, a aceleração, tá, no movimento retilíneo corresponde à mudança do valor da velocidade em função do tempo. E no movimento circular, que a velocidade é constante, a velocidade não muda, o que é que eu vou encontrar, o que é que eu vou calcular para encontrar essa tal dessa aceleração no movimento circular? Eu vou dizer que a velocidade muda de direção e de sentido. Por isso que o movimento ele é uniforme, porque não muda o valor da velocidade, mas ele é acelerado, porque ele muda de direção e sentido. E isso só Aceleração constante, professor. isso só se aplica no movimento circular. Isso, Lucas. Porque se não fosse constante, essa tração seria diferente a cada instante. E se a atração fosse diferente a cada instante, poucos segundos um objeto em rotação estaria sujeito a se desprender. Porque Entendi. essa tração, essa puxada dele não deixaria proporcionar uma velocidade constante ao redor do centro. Ok? Ok. Tá. Então, força, vou botar bem aqui no chat. Força, eu sei que é um produto da massa vezes aceleração. Opa! Alô? Alguém quis falar alguma coisa? Eu acho que foi alguém que queria falar alguma coisa. Alô? Professor? Opa, diga. E aquela situação onde tem um carro que ele tá em uma certa velocidade e aí o pneu se desprende, para qual direção ele vai? Tá, então se um carro está fazendo uma curva e o pneu dele desprende, tá? Esse pneu, ele estava em uma determinada direção e um determinado sentido. Quando ele se desprende, o que prevalece é a primeira lei de Newton. Ele continua na mesma direção, no mesmo sentido, embora o carro faça a curva. Tá? Para onde é que vai o pneu? Ele vai continuar em linha reta. Ele vai fazer uma tangente. Ele vai continuar... E outra coisa também que eu não me lembro se eu falei, mas eu vou retornar bem aqui. Essa velocidade aqui, como ela fica mudando de direção e sentido a todo momento, ela é tangencial ao sentido da trajetória. A trajetória é um círculo, mas ela fica tangenciando esse círculo. Tá entendido aí, Carolzinha? Acho que foi a Carol que perguntou. Sim. Tá, então, para onde é que vai o pneu? O pneu vai se lembrar de quando era criança e que aprendeu a primeira lei de Newton. Então, ele vai obedecer essa lei. Ele é obediente. Eu vou obedecer a primeira lei de Newton. Tchau, carro. Vai-se embora. Tá entendido?
Sim, sim. Opa, obrigado pela participação. Isso tudo vai ser ótimo para você no futuro bem próximo. Tá bem pertinho. Festa para todo lado. Eu espero, né? Ser convidado pelo menos para comer um bolo de alguém. Então, vamos lá. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, diz que a força é um produto da massa vezes a aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tiver tração, tração também é segunda lei de Newton. Então, como é que eu calculo tração? Tração é massa vezes aceleração. Tá? Tração é massa vezes aceleração. Se eu tiver atração, força de tração, que é massa vezes aceleração, e essa bolotinha, ela estiver rotacionando no movimento circular, o que vai manter essa bolota circulando ao redor de uma trajetória, da trajetória de movimento circular, tá? É essa puxada, essa atração. Tá? Então, deixa eu logo revelar bem aqui a resposta de várias questões do Bernoulli. A força que puxa o objeto para o centro vai ter como resultante a aceleração centrípeta. Como é a história aí, professor? Então, bem aí no gráfico, na tela, está dizendo aqui, ó, força CP, que é a aceleração centrípeta. Força centrípeta ou aceleração centrípeta vai ser igual a tração. Então, peraí. Essa aceleração no movimento circular, para quem estudou recentemente, sabe que é V ao quadrado dividido por R. Botei aí no chat. A aceleração é V ao quadrado dividido por R, movimento circular. Então, se eu acabei de descobrir que a minha aceleração centrípeta, ela é igual à força centrípeta, tá? Então, quer dizer que isso aí vai ser igual a tração. E tração é massa vezes aceleração. Agora vamos substituir. Tá? A força centrípeta, ou a tração, vou botar bem aqui, força centrípeta, que é a mesma aceleração centrípeta, ela vai ser um produto da massa vezes aceleração. Produto da massa vezes aceleração. Então, vai ficar o seguinte. Tração, que é igual à aceleração centrípeta, vai ser igual a massa vezes qual é a aceleração no movimento circular uniforme. A aceleração é V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre R. Então, a força centrípeta, eu não vou botar X não, porque fica, agora eu quero que eu vim ver, ó, mxv ao quadrado. Ficou uma fórmula estranha. A força centrípeta, também conhecida como aceleração centrípeta, a força centrípeta, também conhecida como aceleração centrípeta, vai ser a massa vezes a aceleração, que é a mesma coisa, a resultante dela é a tração. Então, substituindo, força centrípeta, que é igual a aceleração centrípeta, vai ser igual a massa vezes a aceleração no movimento circular é V ao quadrado sobre R. Tá? Então, tá aí de onde foi que veio a fórmula que a aceleração centrípeta é mv ao quadrado sobre R. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita. Oi. Eu só quero ver. Oi, tá cortando. Se tu Deixa não... eu ver quem é, o que é ele. Oi, tá cortando. O V. O V, lindinha, é velocidade do corpo em movimento circular. Ok. V corresponde à velocidade. Certo? Ok, pronto. Agora vamos para uma situação
Tá parecendo uma questão do Bernoulli isso aqui que eu tô vendo na tela. Tá demais, tá igualzinho a questão. Então vamos lá para uma situação. Tá? Eu te falei que a força resultante vai ser igual à aceleração centrípeta. Força resultante. Agora eu tenho um objeto aqui, um carro, que ele está fazendo uma curva. Então esse objeto que está fazendo uma curva, tu já sabe que a velocidade dele é tangencial à trajetória. Tá aí a situação da velocidade, ó, que a velocidade está passando batida. Inclusive é para onde vai o pneu, tá? Que a Carolzinha acabou de falar. Para onde é que vai o pneu quando o carro está fazendo a sua trajetória? Ele vai continuar a velocidade dele normalmente, como se não houvesse curva, tá? Então, quando eu tenho um pneu, quando eu tenho um carro que ele tem uma trajetória, ele está fazendo uma curva, tá? Ele está puxando o rapaz que está segurando, a pessoa que está segurando, a moça que está segurando o carro, ele está puxando o carro para o centro da trajetória. Só que a tendência natural do carro é passar batido, tá? E aí você já sabe que acaba acontecendo um resultante das forças. Mas o que é que garante que esse carro consiga fazer essa trajetória? Se a pista estiver molhada, o que tu diz para mim? Esse cara vai conseguir fazer essa curva? Se essa pista estiver molhada? Oi? Eita, eu tô achando que você já tá almoçando. Só pode. Tá almoçando. Eu acho que não. Se a pista estiver molhada, cheia d'água, esse carro consegue fazer essa curva? Não. Consegue não. Por que que não consegue? Porque o carro tem Que que vai ter... deslizar, né? Não. Exatamente, ótimo, obrigado pela participação. Olha só, então você vai ter uma pista molhada, e nessa pista molhada, esse carro não vai ter aderência ao chão. Então, o que é preciso para que um carro consiga fazer uma curva? Precisa que ele tenha aderência ao chão. Essa aderência ao chão, eu vou te mandar, vou te remeter, sabe para onde? Força de atrito, tá? A força de atrito. Então, tu vai precisar que esse carro tenha uma força de atrito. Então, vamos lá. Qual é o cálculo que a gente tem aqui? A força de atrito agora vai ser a força resultante. Como assim? Como assim? Tu precisa de uma aceleração centrípeta, tá? Aceleração centrípeta. Uma aceleração que vai para o centro. Senão, o objeto não vai fazer a curva. Olha para cá. Olha para a tela. Se o objeto não fizer a curva, para onde é que ele vai? Vai-se embora. Vai-te embora. Ô carro feio. Vai-te embora, carro feio. Se o objeto conseguir puxar o corpo dele, que tem uma determinada massa, para o centro, significa dizer que ele teve aderência aqui na curva, tá? E essa aderência foi suficiente para que ele fosse mandado para a curva. Com certeza, olha na fórmula. Viu, Baiman? Olha na fórmula. Você tem massa, você tem V ao quadrado sobre R. Então, depende realmente da velocidade. Quem foi que nunca passou batido numa curva? Eu já, não foi só uma vez, não. Porque a velocidade era muito alta, considerada a massa que eu tinha do carro e o raio, ou seja, o local que eu tinha que fazer a curva. Então, nesse caso aqui, se eu for calcular, fazer o cálculo do movimento circular, eu vou ter que considerar que a resultante aqui tem que ser igual à força de atrito. Tá? Então, a minha resultante, eu te falei, aceleração centrípeta é a mesma coisa de força resultante. Oh, desculpa, Andrews, foi desculpa, é porque tem o Andrew tem o Baiman, tá? É realmente, desculpa aí, foi mal aí. É porque eu vi Andrews, aí eu pensei logo no Baiman, mas o Baiman acho que não tá nem aí, tá almoçando. E você não sai daqui. Pronto, deixa eu ver se ele tá por aí. Pronto.
Olha aí o comentário aí, ó. Quanto maior a velocidade, maior vai ser o quê? A força de atrito. Como o atrito é estático, então a velocidade máxima, quando a força de atrito... Essa fórmula aqui ficou bugada, mas eu vou botar bem aqui na outra para te ajudar. Bem aqui, ó. Pronto. Para eu calcular bem aqui o atrito, isso, ó. Para eu calcular o atrito, tá? Para eu saber o atrito. Aí eu não sei quanto é que vai valer o valor de atrito. Eu não sei qual a velocidade máxima que um corpo pode fazer na sua curva. Então, eu te falei que essa resultante vai ser o quê? A aceleração centrípeta. Então, vai ser mv ao quadrado máxima sobre R. A força da aceleração centrípeta máxima corresponde ao atrito, FAT. Tá? Essa força aqui tem que ser igual a essa daqui. Porque se essa velocidade aqui não tiver a aderência da força de atrito, tá? Significa dizer que esse carro aqui vai passar batido. Então, eu fazendo a dedução, eu igualo aqui os dois. O atrito é μmg, tá? Então, μmg. Aí, então, vai ficar o quê? Vai ficar a velocidade máxima é raiz de R. Que G, não. Ó, gente, essa fórmula bem aqui, ela tá bugada bem aqui no... Viu? Porque aqui não tem nada desse G aqui. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu ver aqui. Apareceram uns caracteres estranhos aqui, ó. Acho que foi na hora de copiar e colar a fórmula aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Força centrípeta é igual a força de atrito. Tá? Força centrípeta é igual a força de atrito. Aí aqui ele bugou também. Tá? Considera só isso aqui. Depois eu faço a dedução aqui no quadro para vocês, ó. A força da aceleração centrípeta que puxa para o centro, onde eu vou ter qual a possibilidade de velocidade máxima desse carro, ela vai ter que ser igual à força de atrito, tá? E a força de atrito é igual o coeficiente de atrito, né? O μ vezes a normal. E a normal, tu sabe que é igual à força peso, tá? Força normal é igual à força peso. Tem que ajeitar isso aqui. Aí bem aqui já apareceu um outro caractere. Acho que foi na hora de copiar e colar. Mas fixa bem aqui. Não, acho que eu vou botar logo. Porque aí já dá para você resolver. Dá para resolver umas questões. Espera aí, eu vou botar bem aqui o conserto dessa fórmula bem ao vivo. Annotations. Desculpa, eu não prestei atenção. Ó, annotations fica o seguinte. Pronto. Aceleração centrípeta. mv ao quadrado sobre R. Aceleração centrípeta. Força de atrito. Eu não sei nem cadê onde é que eu boto mi aqui. Mi. Onde é que eu boto mi no teclado, gente? Vou botar bem aqui. Mi vezes normal. Mi vezes normal. Aí aquela fórmula lá vai ficar o seguinte. Fica mv ao quadrado sobre 2, ou mv ao quadrado sobre r, que é a aceleração centrípeta, vai ser igual a mi, bora lá, mi, vezes, quem é a força normal? É mg. Força normal é mg. Quem é que eu vou eliminar aí? Os m vão-se embora. Os m vão-se embora. Aí vai ficar v ao quadrado sobre r igual a mi vezes g. Pronto. Agora eu quero calcular a velocidade máxima. Quanto é que vai ser a velocidade máxima? Eu estou aqui com o r dividindo. Então, se ele está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Então, fica o seguinte.
fica V ao quadrado igual a μ vezes G vezes R. Vezes R, cadê o R? Estou consertando aquela fórmula lá que ficou bugada e eu não tinha percebido. Foi na hora de copiar e colar. Cadê o... Aí no final da fórmula dá um tilt bem aqui na tela, viu? Peraí, vai dar certo. Vai dar certo. A annotation estava faltando só a conclusão. A conclusão lá era V ao quadrado, V ao quadrado. A velocidade máxima de um corpo numa curva, ela tende a ser μ vezes G vezes R. Então, a velocidade máxima de um corpo ao quadrado, velocidade máxima de um corpo fazendo uma curva vai ser igual a raiz de μ vezes G vezes R. Botei bem no chat. Por que eu fiz questão de fazer essa dedução? Porque nem toda vez você vai ter essas fórmulas aí de mão beijada para você fazer a resolução das questões. Aqui, ó, aplicação da resultante da centrípeta. Isso aqui também é muito interessante. Pronto, isso aqui está lá no Bernoulli também. Tá? Muito interessante isso aqui. Eu tenho aqui a componente de forças resultantes quando eu tenho o famoso globo da morte. Tá? No globo da morte, você tem aqui a motoca. Tá? Ela está em 4 posições. Posição A, posição B, posição C, posição D. Analisa, eu vi, acho que foi a primeira, segunda, terceira questão, exercício proposto que resolve com isso aí. Analisa o que está aqui, olha só. Eu te falei que a aceleração para o centro, a aceleração centrípeta, vai ser uma força resultante. E os corpos, obviamente, vão estar com mais de uma força. No caso da situação em A, quais são as forças que essa motoca está sujeita? Ela está sujeita à força normal e à força peso, que por acaso vão ser calculadas de maneira igual. Só que quando você está em uma determinada altitude, tá? O corpo tem energia potencial gravitacional alta. Quando você está, à medida que você vai subindo, a energia potencial gravitacional é alta, é mais alta. Apesar de, olha só o comentário que eu estou te fazendo para você que vai te ajudar a resolver questões. Apesar de a força da gravidade aqui embaixo, aqui na Terra, ser a mesma numa montanha de 10, 50, 30 metros, apesar da força da gravidade ser a mesma, mas a força-peso lá no alto de uma montanha me dá uma sensação de ser maior do que a força normal, apesar de ser ação e reação. Mas por quê, professor? Porque lá em cima tu está sujeito a uma energia maior. Que energia maior é essa? A energia potencial gravitacional. Coloca aqui no chat quem sabe me dizer qual é a fórmula da energia potencial gravitacional. Ou pode falar. Estamos terminando aqui. Alô, você, energia potencial gravitacional. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? É P, energia potencial gravitacional. A fórmula é, MGH. Obrigado, Eduardo. Obrigado, muito obrigado mesmo. Na hora da fórmula você aparece com MGH. Isso aí foi ótimo, maravilhoso. Então, você tem uma sensação que a força-peso, numa altitude maior, é maior do que a força normal. Professor, mas eu aprendi que a força normal é igual a força-peso. Mas lá em cima, nas altitudes, viu, querido, querida, tu tem a energia potencial gravitacional que é maior. Então, a energia potencial gravitacional está relacionada com o quê? Com quem? Com a força peso, ok? Então, qualquer questão que perguntar quem é maior lá em cima, peso ou normal,
eu aprendi que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não. Quando tu está lá em cima o corpo está sujeito à energia potencial gravitacional. Então, se ele está sujeito à energia potencial gravitacional, com certeza que a força-peso é maior. Agora, roda, tu está descendo. Está no ponto B aqui, globo da morte, no ponto B. No ponto B, tá? A normal é perpendicular à trajetória, tá apontando para o centro, tá? E a força-peso, tu sabe que aponta para baixo, tá? Então tá aí. Elas são iguais. No meio da trajetória, força-peso e força normal, elas também são iguais. No meio da trajetória, força-peso, tá? Ela é maior. Agora tu desceu, tá aqui no ponto C, tá? A energia potencial gravitacional agora tá igual a quanto? Quanto é que tá a energia gravitacional agora quando tu tá lá no ponto C? Energia potencial gravitacional. Oi, quem é mais que tá segurando um pratinho de arroz com feijão e vai me dizer alguma coisa? Me lembrei agora de um capitão. Fome, mestre. Lá no ponto C, quem é? Qual é a força que é maior? É a força-peso ou a força normal? Professor, eu aprendi que é ação e reação. Tá, mais. Tu desceu demais, tu não tá nivelado. Ou tu subiu demais ou tu desceu demais. Então, tu tem que considerar a energia. Tá? Então, tu tem que considerar a energia. A energia potencial gravitacional lá embaixo, se tu analisar essas questões com base no que eu estou te falando, a energia tu vai acertar. Tá? Tu vai analisar com base na energia, tu vai acertar. Então, lá embaixo, a normal é maior do que a força-peso. A força normal ela é maior do que a força-peso se tu considerar a análise da energia potencial. Porque eu tenho que considerar a análise da energia potencial. Meu amigo, tu agora está estudando um corpo que tem massa e está no movimento circular e está sendo puxado para o centro. Existe uma força que puxa ele para o centro. Ok? Tem uma força que puxa ele para o centro. Então, essa força que puxa ele para o centro, que é a aceleração centrípeta, vai fazer com que esse corpo esteja o tempo todo sendo puxado para o centro. Tá? Então, bora lá. No ponto A, a força centrípeta, ela é positiva para a normal e para a força-peso. Por isso que ela está todas as duas puxando para baixo. No ponto B, você tem uma força centrípeta, que é igual à força normal. Tá? A força centrípeta, a aceleração centrípeta, no ponto B, ela corresponde à normal. Com certeza que no ponto D também corresponde à normal. Tá? E aqui nesse ponto C? Ora, no ponto C, a normal ela está apontando para o centro, por isso que ela é positiva. E a força-peso é negativa. Professor, mas eu aprendi o contrário. Tá, mas eu estou falando, não é do peso aqui normalmente. Eu estou falando da força-peso quando ele está num corpo que está rotacionando. Então, nesse caso aí, a força-peso ela está na direção contrária da aceleração que está indo para o centro. Então, por isso que a força centrípeta aí no ponto C, ela tem como força-peso negativa. Rapaz, essa aula termina depressa demais. Meu Deus do céu. Oh, me ajude. O que é que eu tenho agora aqui também? Ponto D, eu já falei. Então, bora lá. Ele tem que estar rotacionando. Os caras lá do Globo da Morte, eles sabem que ele tem que ter uma velocidade mínima. Se ele não atingir o mínimo dessa velocidade, o que é que vai acontecer? A força-peso vai superar a força centrípeta. Tá? A força-peso vai superar a força centrípeta. Então, se a força-peso superar a força centrípeta, o que é que acontece? Tá aqui, ó. Eu tenho que igualar, ó. A força centrípeta, a força que puxa ela para o centro, ela tem que ser igual a essas duas forças que estão atuando nesse corpo. Quem são as duas forças que estão atuando nesse corpo? É a força normal e a força peso. Tá? Então, quando eu igualo as duas, quando eu colocar elas de maneira igual, eu vou fazer o quê? Anular essas forças. Tá? Quando eu colocá-las de maneira igual, eu vou acabar anular essas forças. Bora lá.
Aqui eu já fiz o cálculo da força centrípeta, que você já sabe que é mv ao quadrado sobre r, tá? E essa daqui, com certeza, tem que ser a aceleração centrípeta máxima, porque eu tenho que calcular o máximo de velocidade que eu vou poder colocar para que, se eu não cumprir esse parâmetro, essa velocidade não seja suficiente para que o corpo fique na sua posição, 3 e 2. Então, vamos lá. A força normal, aqui apontando para baixo, ela é uma força negativa, só que a força peso aqui, ela corresponde a mg. Então, aí você vai só fazer a substituição. M com M corta, fica V ao quadrado vezes V ao quadrado sobre R igual a G, e aí tu vai multiplicar de novo. Então, a velocidade mínima para um corpo em rotação, para que ele não caia, vai ser raiz de R sobre G. R vezes G. Tá? Aí agora era para ser os exercícios. Eu vou pedir aqui para vocês, vocês me mandarem as respostas dessas resoluções, desses últimos exercícios, para eu poder somar com as notas. Eu ia fazer um comentário sobre a recuperação, mas não deu tempo, na quinta-feira eu faço. Eu quero que vocês me mandem as respostas dessas atividades aí. O exercício o vídeo está gravado. Vocês têm 2 vídeos para dar uma olhada, que é esse vídeo.